Fala, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de rinoceros voltado para a área da joalheria. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Freitas e serei o seu professor nessa jornada. Hoje damos início à nossa 11ª aula e como material de estudo eu resolvi trazer para vocês um anel infinito, que ele sempre está na moda, tanto na joalheria, para ouro, para prata e também para as semijoias. E a gente consegue fazer algumas combinações desse anel, tanto no aro quanto no perfil do próprio infinito. Hoje vamos fazer o perfil do infinito usando a ferramenta Pipe, que é o que vocês já aprenderam na última aula. Mas dá para fazer um perfil e usar o Sweep One Rail para que esse perfil corra por todo o rail e você consiga assim ter um perfil um pouco mais plano para você cravar pedras. Então dá para fazer um pedaço do perfil liso e o outro todo cravejado. Dá para fazer os dois pedaços cravejados, os dois lisos e assim do jeito que a nossa criatividade mandar, né? Então vamos lá. Eu preciso que vocês abram Rhinoceros e como vocês já estão careca de saber, antes da gente iniciar conteúdo novo, a gente sempre revisa conteúdo passado na última aula. Para que, Diego? Para que a curva do esquecimento seja reduzida. Diego, mas você vai falar isso em todas as aulas? Vou falar isso em todas as aulas. E se isso significa ser chato, então eu vou ser o maior chato do universo. Porque se eu conseguir fazer você lembrar de ferramenta, meu amigo, eu venci, tá? Bom, então na última aula nós executamos 3 mandalas, uma simples, uma mais ou menos e uma de nome. Para a execução dessas mandalas nós utilizamos a nossa ferramenta de Circle, nós utilizamos a Polyline, nós utilizamos a ferramenta de arco, a segunda opção, e aqui eu queria já fazer um comentário que eu esqueci de fazer na última aula. Vocês podem mudar o perfil do arco, tá? Para que possa sair desenhos novos. Isso daqui vai gerar um desenho. Isso da esquerda vai gerar um outro desenho. E você pode inclusive misturar os dois tipos, ou 3, ou 4, ou 5, que você achar legal. Pode colocar bolas, pode colocar quadrados, pode colocar triângulos, o que você achar pertinente, tudo bem? Esse foi o comentário que eu esqueci de fazer na última aula. Bom, nós utilizamos a ferramenta Pipe Round Caps, que tem as pontas arredondadas. Nós utilizamos o Offset, para a gente fazer um offset do aro principal, né? E aí foi o primeiro pingente. A segunda mandala, nós fizemos o desenho, né, dos nossos perfis e utilizamos esse carinha aqui, ó, Project Curve. Só que utilizamos ele com o Revolve, que é esse carinha aqui, ó. Nós criamos um objeto côncavo, para a gente ter mais ou menos uma referência. A gente criou tipo um escudo do Capitão América, né? É um objeto côncavo e a gente projetou as linhas que estavam desenhadas no plano, totalmente retas, para cima desse objeto côncavo, fazendo assim com que as linhas também tivessem um formato côncavo. Tudo bem? Isso deu um charme a mais para a nossa mandala ou o nosso pingente. Depois utilizamos Pipe e a gente finalizou a segunda mandala. A terceira mandala, nós utilizamos a ferramenta de texto, nós diminuímos, usamos o Scale 3D para diminuir mais ou menos o tamanho dela, né? Setamos para que fosse uma letra legível, se eu não me engano foi Arial, é o nome da fonte. Criamos um coração com a nossa polyline e a nossa linha de curva, nosso control point curve. Não, perdão, nossa polyline e nossa ferramenta de arco, segunda opção. Depois nós extrudamos isso, tá? E usamos o flow along curve. Tá aqui, ó. Flow along curve, para fazer com que as nossas palavras fossem projetadas
no ângulo do aro. Depois a gente fez as superfícies que travavam as letras tanto da parte de dentro quanto da parte de fora. Aqui embaixo nós utilizamos o end, nós utilizamos o quad e nós utilizamos também o int. Tá? Vocês vão ver algumas vezes eu errando aqui as ferramentas, né? Eu caçando aqui onde elas estão. Por quê? Porque eu já não faço isso há muito tempo. Tá? Há muitos anos eu já não mexo nelas aqui. Eu digito direto aqui na linha digital aqui do nosso comando o nome da ferramenta. Tá? Isso vocês vão aprender com o tempo também, como eu falei em aulas passadas. Então às vezes eu esqueço onde está aquilo e vou caçando junto com vocês, entendeu? Bom, essa foi a nossa última aula, então a partir de agora a gente vai dar início a conteúdo novo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula. E para começar a nossa aula, eu fui no Google, digitei anel infinito e escolhi esse modelo daqui. Ó. Aqui eu passei uma parte branca aqui, uma borracha ali em cima para esconder o nome da marca. Tá? Como esse é um anel genérico no mercado, ele não é patenteado, não teve uma marca que falou isso aqui só eu que vou fazer, porque só eu que produzi, não tem isso, tá? É diferente quando você conhece as joias de uma grande joalheria brasileira ou internacional. Você já sabe que aquilo é daquela marca, né? Nesse caso aqui eu só tirei o nome dali, mas é uma grande joalheria brasileira, para a gente ter como estudo de caso. Tudo bem? Eu salvei essa imagem. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai transferir aquela imagem, vai exportar aquela imagem para dentro do Rhinoceros. No nosso caso aqui, a gente vai exportar da pasta para cá e importar do programa, trazendo o que tem da pasta. Bom, vamos vir aqui nessa setinha do top, vamos em Background Bitmap e vamos no nosso caso aqui eu já fiz, vamos remover e vamos fazer de novo. Ó, vou lá, Background Bitmap, Place, ele vai te perguntar qual a pasta que você quer abrir no nosso caso. No meu caso aqui já tá configurado para abrir nessa pasta. Aqui na vista top, 0 Enter. E vou clicar aleatório na nossa tela. Vamos ver mais ou menos quanto tem aqui. Ó. 19. Eu preciso que isso aqui tenha 11. Vou fazer uma linha. Vou botar 12. Vou fazer uma linha. Essa linha vai me servir como linha guia, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Aqui nessa setinha novamente, lá dentro de Background Bitmap, a gente vai em Scale, tá? Eu vou escalonar essa imagem daqui até aqui mais ou menos. Pronto. Agora a gente tem mais ou menos 12 milímetros de largura. O que nós vamos fazer nesse ponto aqui? Ó? A gente vai selecionar essa ferramenta aqui, Ctrl Point Curve, e vamos começar. Antes de começar, eu vou criar aqui uma camada. Eu vou chamar ela de lixo. Tudo que não me fizer sentido mais, eu jogo dentro dela. Tá? Tudo que não me for útil dentro do desenho, eu vou jogar dentro dessa camada lixo. Já vou criar uma aqui chamada vetor infinito e uma outra chamada extrusão infinito. O lixo eu gosto de colocar sempre por último, mas isso é questão de vocês. A extrusão sempre primeiro, porque ela é linha, e depois, o vetor sempre primeiro e a extrusão sempre em segundo lugar, porque primeiro é o desenho, depois é o corpo, tudo bem? Isso é coisa minha, vocês façam do jeito que vocês acharem melhor, porém, sempre façam do jeito organizado aqui, tá? Bom, vamos voltar aqui no nosso Control Point, vamos selecionar ele, e vamos começar, ó, a desenhar por cima daquela foto ali, ó, mais ou menos na distância do nosso infinito. Ó.
aqui ficou um pouco chatinho, né? Eu posso arredondar mais esse cantinho aqui. Pronto. Eu tenho mais ou menos aqui, ó, vamos ver quanto de comprimento aqui. Eu tenho 11,95. O ideal era 12, então a gente está dentro ainda do esperado. Agora eu vou voltar lá na setinha e vou esconder, clicando em Hide, aquela imagem de fundo. E agora percebo que, como a gente fez assim por cima, algumas partes aqui vocês podem perceber que estão um pouco desalinhadas. Então nessa hora, nesse momento aqui, a gente pode, ó, gastar um tempo aqui e fazer esse negócio ficar mais harmônico, mais esteticamente bonito. No meu caso, eu não vou gastar muito tempo aqui, porque o meu intuito, a minha missão aqui é fazer você entender o que está acontecendo. Como que você vai utilizar essa ferramenta. Depois, você com calma vem aqui e brinca. Gasta aqui 5 minutos, 10 minutos, meia hora e faz o negócio ficar bonitinho, sabe? Eu tô dando mais ou menos assim uma pincelada. Bom, a gente sabe que uma dessas linhas passa por cima. Eu vou voltar aqui no background bitmap e vou clicar em show pra gente ver qual. Ó, essa linha daqui, ó, que vai passar por cima. E essa linha daqui, ó, passa por baixo. Tudo bem? Essa passa por cima e essa passa por baixo. Vou esconder meu plano de fundo. Então, essa linha aqui por cima e essa por baixo. O que nós vamos fazer nesse momento? Ó, eu vou levar isso daqui, eu vou ligar o int para eu pegar na interseção ali. Vou levar para o 0. Bom, eu vou abrir aqui as 4 vistas. Vou dar um zoom aqui na perspectiva mais ou menos assim, ó, não precisa mais que isso. E vou dar um zoom aqui na minha vista front. A gente vai trabalhar com as 4 telas na verdade abertas, mas vamos trabalhar com 2 ao mesmo tempo. A gente vai mexer na perspectiva e vai olhar na front. Ou vai mexer na front e olhar na perspectiva, tudo bem? Isso vai ajudar a gente agora. Ó, eu vou selecionar então esse primeiro pontinho. Vou pegar essa setinha azul e vou levar lá para cima. Se você achar confuso mexer aqui na perspectiva, você vem aqui na frente e sobe. Ó. Sobe quanto? O suficiente para você conseguir destacar aquela linha da outra. Tá vendo? Agora eu sei qual é qual ali. Ó. Agora vamos subir quanto? Um pouco. Aqui está mais ou menos quase 1 milímetro, né? Então tá bom. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa mexer nos outros pontos para que isso aqui fique suave. Imagina um avião aterrissando. Ele não sai do nada e dá uma chapada no chão. Ele vai em ordem decrescente de altura. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, esse primeiro ponto setou a altura. A gente vai pegar o próximo, que é esse daqui. Ao invés de levar lá em cima também, a gente leva um pouco mais para baixo. E vai começando a diminuir. Ó, sobe um pouquinho esse também. Ó. Esse a gente pode botar mais ou menos aqui assim. Ó. A gente pode levar essas bolinhas de lugar também, viu? Esse aqui, vamos mexer agora esse daqui, vamos subir ele um pouquinho. E esse aqui, um tiquinho de nada também, ó. Tá vendo que a coisa, a gente pode deixar mais suave ainda, né? Vamos tentar fazer isso então, ó. Pra cá. Ó, eu acho que assim ficou mais suave ainda. Tá vendo que aqui, ó, é o ápice e depois vem diminuindo, mas de forma suave. A gente não tem aqui uma descida bruta.
Ó, tá bem suavezinho, tá vendo? A gente vai fazer isso agora desse lado também, ó. Então, tira o zoom um pouquinho daqui, bota desse lado. E agora, vamos começar a mexer nos pontinhos do lado direito. Então, faz um lacinho naquela linha. Bota ela mais pra cima. Faz um lacinho. Opa! Faz um lacinho na outra. Sobe ela um pouquinho também. Ó. O desenho que a gente tem é esse aqui, ó. Tá? E ele tá de forma suave. A gente pode, inclusive, botar um pouquinho, é um pouquinho só, tá? Pra baixo, essa da linha de baixo. Não carece muito, porque a gente vai fazer uma correção de plano com uma extrusão, e se for muito, fica feio aqui embaixo. Tudo bem? Vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho. Bom, é isso aqui. Vamos ver agora se está dando certo. Vamos clicar nessa linha, digita pip, que é o pipe, enter 0.8 e vamos ver lá, ó. Um dos lados aqui podia estar mais redondinho, né? Mas como eu falei para vocês, eu vou deixar essa parte de ficar muito organizado esteticamente ali, bem suavezinho com vocês. Então essa parte aqui, ó, tá passando por cima e a outra por baixo. Então a gente conseguiu fazer o que precisava para esse infinito, tá? Tá suave, tá vendo? É como se o metal tivesse se jogando aqui por cima do de baixo e caindo suavemente. É isso. Agora vamos dar continuidade no nosso projeto. Eu vou jogar só esse carinha aqui dentro de extrusão e o vetor vou jogar dentro de vetor infinito. E vou apagar ele também. Agora vamos lá na nossa vista front. Vou pegar a ferramenta de Circle 0 Enter 18.46, que é equivalente ao nosso número de 18 no mundo real. Vou na minha Polyline, aqui agora na vista Right. Eu vou criar um perfil. Vou criar um perfil de 2 de largura, 2,5 de largura, 2,5 de largura. Então, ó, 1.25 para a esquerda, para a direita, perdão, 1.25 para a esquerda. Eu vou botar 1.5 para baixo, que essa aqui é a nossa parede, e vou finalizar com o Join. A gente seleciona o nosso objeto, vai em propriedades e vê se está uma Closed Curve, ok? Se tiver Open Curve, a gente precisa fazer novamente, tá? Eu vou usar aqui agora o meu Fillet Curves, porque vocês agora já estão entendendo mais do programa. Eu vou usar de 0.5, tá? Então eu posso agora abusar um pouco dessas ferramentas para deixar já a coisa mais bonita, sabe? Então, se eu abaulei essa parte de cima, significa que o interior do nosso anel vai estar abaulado e o exterior vai estar reto, tudo bem? Agora a gente vai criar um outro perfil, lembrando que eu estou com o quad ligado, tá? Para pegar esse quad daqui. E vamos criar um outro perfil aqui em cima. Esse outro perfil vai ter, o outro foi com 2,5, esse vai ser com 1,5. Então, ponto 75. Ponto 75 para a direita, 1 para cima, ponto 75 para a esquerda, 1 para cima. Eu vou fazer aqui uma linha de 1.5 para ser a nossa linha guia, porque agora eu vou usar a ferramenta de arco, segunda opção, do end ao end ao end, tá? Então eu sei que isso daqui tem 1.5 de altura, tá? Essa linha não me serve mais, vou deletar? Não, jogo dentro do lixo. E vou dar Join. Vou lá em propriedades, Closed Curve, ok. Agora, reparem
que esse perfil tem uma largura e esse tem outra. Vamos abaular aqui também usando o Fillet Curve a parte de dentro desse perfil de cima, ó. Então ele vai começar de um jeito e vai terminar de outro. Legal, né? Eu vou desenhar aqui agora uma linha de 12. Vou botar ela no meio, usando o meu MIDI. Vou botar aqui, ó. Agora eu vou levar ela para baixo para saber mais ou menos até onde o nosso símbolo do infinito vai encostar, tudo bem? Então é mais ou menos aqui, ó. Não é preciso, mas é mais ou menos. Então eu vou pegar o Rotate, vou selecionar meu perfil de cima e vou clicar para ter cópia. 0 Enter, vou buscar ele aqui, ó, e vou trazer ele mais ou menos até aqui, ó. Tá bom? Ou seja, o meu perfil vai começar de um jeito daqui. Quando ele chegar aqui, ele vai estar de outro jeito e ele vai permanecer desse outro jeito até aqui. Tudo bem? Essa linha que foi só a linha guia, eu jogo para o lixo. Isso aqui é o que a gente tem na vista perspectiva. Eu vou criar aqui uma camada chamada vetor aro com perfil. Vou jogar tudo isso aqui dentro dessa camada. O lixo eu vou botar aqui para baixo. E vamos utilizar agora o nosso sweep on rail. Primeiro o trilho, depois o trem. Nessa ordem, tudo bem? Agora a gente sabe que a gente tem que botar esses pontinhos sempre no meio. E as setinhas sempre apontando para a mesma direção. Aperta Enter. Olha como é que tá aqui. Isso aqui é uma prévia, tá? É uma prévia. Tá legal? Closed Sweep. Ok. E olha só que legal que a gente tem agora, ó. Ó, a gente tem aqui um aro. Ele começa reto do lado de fora. Tá vendo? Tem quinas aqui, ó. Reto do lado de fora. E conforme ele vai subindo, ó, ele vai ficando abaulado. Até que ele chega aqui sem quinas, ó. E do lado de dentro, ele começa totalmente abaulado, ó, nas duas partes, até chegar à parte de cima. Para muitos, isso aqui não quer dizer nada, tá? Mas para um bom desenhista, para um bom projetista, para um bom designer, isso aqui são detalhes que você está imprimindo na joia do teu cliente. Isso são mimos. Isso aqui é alta joalheria. Você está colocando muita qualidade numa peça simples. Tá vendo? Isso aqui vai chegar na mão do Orives, o Orives vai rir. Porque ele vai fazer esse polimento aqui em minutos. Né? A fundição boa, um protótipo bom, uma impressão boa, uma pós-cura boa, uma fundição boa, isso aqui chega desse jeito que está no programa, ó, lisinho. Às vezes o cara não precisa nem de lixa, só uma escovinha brinha ali, com a pasta verde, depois a pasta vermelha, já abre já um brilho legal. Bacana isso, né? Começamos com quina viva e terminamos com a quina abaulada. Legal demais, né? Bom, então aqui a gente tem um modelo de estrutura de anel. O que nós vamos fazer agora? Vamos trazer aqui a extrusão do infinito, que ela está aqui. Vamos levar ela para cima. Agora, a gente pode botar até um pouco para cá. Agora, nós vamos na vista top e vamos fazer uma linha pegando o mid, ou o que seria o mid, né? Desse infinito. Eu vou passar um pouquinho, porque eu vou jogar essa linha para cá, ó. O suficiente para ficar só um pouco de cada lado passando, tá vendo? Não precisa muito, só um pouco de cada lado, tá o suficiente. E ela tá no meio. A gente confere aqui, ó,
na vista front. Ó, a minha linha é essa. Ela não está embaixo, ela está no meio. Tá vendo? E qual é a ferramenta que a gente vai usar agora? Nós vamos utilizar o Flow. Vamos entrar aqui dentro de Move. E o Flow está aqui, ó, Flow Along Curve. Primeiro ele pergunta para a gente o objeto que a gente quer que seja executado o Flow. É o infinito. Aperta Enter. Agora ele pergunta a linha base, tá? A curva base. Então, como aqui não tem pedras, o que pode acontecer é ele vir invertido, né? Ele vir assim para o nosso aro. Então lembra, vai clicar do lado esquerdo, ele foi invertido, Ctrl Z, refaz o comando e agora clica do lado direito. Eu vou clicar do lado esquerdo para ver. Ó. Cliquei na esquerda, ele vai me perguntar agora ó, a curva base. E aqui a gente não tem uma curva. A gente não tem uma curva. Bom, esse é o momento que eu tenho para ensinar vocês uma ferramenta nova. A gente vai aprender a extrair uma curva daqui. Apesar... não, inclusive eu acho que eu já ensinei vocês essa ferramenta. Apesar de parecer linhas aqui, ó, essas linhas não existem, são só pontos de referência. Tanto é que eu clico, ó, não consigo selecionar nenhuma delas. Tá vendo? Então a gente vai vir aqui, ó, dentro de Project Curves, a gente vai vir nessa ferramenta aqui, ó, Extract ISO Curve. Meu inglês está maravilhoso, moço. Esse inglês aqui eu converso com qualquer um que tem um inglês tão ruim quanto o meu, que a gente não vai entender nada junto. É assim que funciona. Bom, vocês fingem que tá tudo bem, entendeu? Vocês fingem que tá tudo bem. Eu já sou velho, cara. Eu já sou velho. Me dá um desconto, vai. Ó, depois que eu selecionei a ferramenta, eu vou clicar aqui no meu perfil. Tudo bem? Na minha extrusão. E aqui em cima ele vai me dar algumas opções. O que é interessante pra gente agora é saber essa primeira opção, ó. Direction. E aqui tá U. O U, ele vai tirar essa ISO Curve aqui, ó, na horizontal, olhando desse jeito aqui, né? Porque aqui ela vira vertical. Então, olhando desse ângulo aqui, ela dá essa isocurva pra gente. Mas se a gente clicar aqui no U e selecionar para V com o botão esquerdo, ó, V, agora ela dá na vertical. E olhando aqui, ela daria na horizontal, né? Depende o ponto de vista. Então vocês entendem que o V é esse ângulo aqui. Clica lá no U com o botão esquerdo e o U é esse ângulo aqui. Tudo bem? A gente vai usar o U. Então eu vou vir aqui bem no mid do nosso perfil e vou clicar lá. Ó. Pronto. Agora existe uma linha. Então vamos refazer agora o nosso comando. Ó. Flow, primeiro o objeto, agora a curva base e agora a curva alvo. Ó, não veio invertido, veio legal. Ele só está lá embaixo. O que a gente vai fazer agora? Vou jogar tudo isso aqui na extrusão do infinito. Eu vou sumir momentaneamente com a minha extrusão do infinito. Ah, pera aí. É que ele saiu. Vou botar essa extrusão aqui dentro da camada Default. Pronto. Vamos ver agora. Ó. Isso aí. Agora, ó, eu vou na minha vista front com o meu Rotate. Vou clicar aqui em Rotate. Vou selecionar tudo que eu quero. Clico com o botão direito do mouse. Enter. E esse raio aqui, esse ângulo, a gente coloca ele mais ou menos assim para cima. Segura o Shift, pressiona para cima. E fizemos uma M. Por quê? Porque, se eu não me engano, eu tinha selecionado para fazer um rotate com cópia da última vez, né? Vamos ver se eu estou certo. Ó, Enter, e tá aqui, ó, cópia está selecionada e As. Então a gente seleciona para No. A gente vem aqui mais ou menos na metade do infinito. Segura o Shift, botão para cima e tá aí o nosso menino. Mas o anel não veio, ó.
Na verdade eu tinha feito o rotate com o anel. Vamos fazer de novo só com o infinito. O erro foi esse. Ó, aí a gente mantém a estrutura do anel aqui, grossinha, vai afinando, e o infinito aqui em cima. Ó, legal. Tá vendo? Esse infinito ficou muito lá pra cima. O que que eu faço? Eu desço ele um pouquinho, ó. Um pouquinho quanto? O suficiente para passar só um cadinho do nosso aro. Esse é o nosso aro. Aqui na vista front onde está o mouse, tá vendo? Esse aqui é o nosso aro. Então vou lá na perspectiva, volto aqui para vista front, ó, e agora eu vou mexer pela front, ó. Diego, por que que você está descendo assim? Para ficar certinho ali no aro, pro aro não acabar no meio do nada. Ó, eu vou mexer agora aqui na front, mas vou olhar para a perspectiva, porque esse aro tem que ficar dentro do nosso infinito, para ficar um negócio bonito, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. E o que que a gente vai fazer agora? Essa parte que está aqui no meio, ó, do aro não me interessa. A gente precisa cortar ela e soldar o que ficar ao infinito. Como a gente vai fazer isso? Ó? Vamos vir aqui na nossa vista top. Eu vou fazer uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Por que aqui, Diego? Porque aqui é mais ou menos o aro para dentro do infinito. Porque se eu cortar ele para fora, eu fico com uma quina aqui e uma quina aqui. Só que se eu cortar o aro dentro do infinito, eu vou conseguir soldar o aro na altura do infinito. Ficou confuso? Vamos ver na prática. Eu vou dar um mirror do ponto 0 para cá. Ó, na verdade não foi do ponto 0. Ponto 0 eu já mexi já esse aqui. Então eu vou usar o mirror, mas não vou usar o ponto 0. Eu vou usar esse carinha aqui, ó, que é a metade do infinito. Aqui, ó, esse pontinho. Vou partir dele. Pronto, agora a minha linha está aqui. Foi muito, né? Vou trazer ela mais ou menos para cá assim, ó. E vamos ver o que acontece. Bom, eu vou selecionar agora a ferramenta Trim. Meus objetos cortantes são as minhas duas linhas. Enter. O objeto que eu quero cortar é o aro do meio. Vamos ver lá se cortou. Ó, cortou. E aquela quininha que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Temos uma quininha aqui, ó. O que que a gente faz com isso? Tá feio, tá vendo? Desse lado também. Então a gente precisa, na verdade, a gente precisa fazer com que esse pipe fique um pouquinho mais grosso. Ou diminuir aqui a altura do nosso aro. Vamos ver se a gente consegue só mexer e isso ser consertado. Só com esse pouquinho aqui, ó. Vamos ver. Ó, isso aqui tá tudo bem que a gente consegue cortar. Importante aqui embaixo, ó. Ó, esse lado deu certo, mas esse lado não deu certo. Vamos então tentar mexer ele um pouquinho para direita. Vamos ver se... Vamos fazer um pipe aqui então. Tá isso, vou fazer esse pipe aqui de 1.
pipe de 1. Vou subir com isso aqui temporariamente. Minhas linhas de corte também. O meu perfil tem que estar aqui. Tá. Agora eu quero trazer só essa linha daqui, ó. Apenas essa. Então, todo o resto eu preciso que suma. E eu sumi também com a linha que eu não podia ter sumido. Vamos fazer assim, ó. Vou te ensinar então um comando novo, ó. A gente, quando tem muita coisa para selecionar e fica nessa armadilha aqui de seleciona um e sem querer vai o outro, o que a gente faz? Primeiro, a gente seleciona o que a gente quer, que fique. Agora a gente vai digitar aqui, ó, inverter. Inverte. E vai clicar em Enter. O que o inverte faz? Você selecionou o que você quer. Quando você aciona essa ferramenta, ela seleciona todo o resto, menos aquilo que você selecionou. Agora você só desseleciona com Ctrl nosso perfil. Pronto. A gente conseguiu selecionar tudo de uma forma simples. Tá vendo? Eu vou colocar esse aqui um pouco para cima, para a gente lá na vista top fazer com a polyline uma reta. Pronto. Então vamos novamente usar o comando do flow. Vamos lá. Dentro de move, flow along curve, primeiro o objeto, depois a curva base e agora a curva alvo. Conseguimos fazer o nosso flow. Vamos fazer um rotate sem cópia na vista front. Vamos pegar, não, vamos trazer, antes de trazer ele de volta, vamos sumir com esse aqui temporariamente. Vamos em rotate, seleciona o objeto que você quer rotacionar, 0 enter. Vamos vir aqui mais ou menos no meio. Qual é o nosso ponto de referência? Essa aqui, ó. Então você pode ligar até o grid snap para ele vir direto aqui, ó, tá vendo? Clica ali, desliga o grid snap, shift pressionado, setinha para cima para fazer uma reta. E aqui a gente tem o nosso infinito novamente, porém antes estava com 0.8, agora está com 1. Vamos trazer agora o nosso anel. Eu vou descer um pouco esse infinito. Ó, agora a gente não tem mais quinas perdidas pelo projeto, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui pra gente enxergar melhor, né? Ó, nenhuma quina saindo, tem um cadinho aqui de saindo, né? Esse aqui é mole de resolver. É só a gente colocar ele pra cima um pouquinho. Ó, aqui embaixo tá certo, desse lado também tá certo, aqui em cima a gente continua com aquilo, mas é só fazer um outro corte então. Ó, esse já saiu, a gente faz outro corte, não tem problema. Então a gente vem aqui e ó, a gente vai fazer aqui usando a front, eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Pronto.
Eu vou selecionar Trim. Eu quero que essa aqui seja minha ferramenta de corte, botão direito. Eu quero cortar essa quina aqui, ó. Mas tem muita linha na frente. A gente dá um zoom e vai só nela. Eu sei que essa linha em negrito aqui, ó, esse rastro em negrito, é daquela quininha que eu preciso cortar. Vou lá e clico. Ó, não tem mais aquela quininha. Tá vendo? A gente confere aqui. Ó, saiu aquele pedacinho daqui de cima. Aqui embaixo tá certinho, tá vendo? Desse lado também a gente confere para ver se tem alguma quininha sobrando. Ó, não tem. A gente olha embaixo. Também não tem, tá vendo? Tá tudo certinho. Eu vou guardar a minha ferramenta de corte. Botar ela dentro de lixo, porque não me serve mais. Agora, a gente tem dois objetos. Eu vou sumir com isso aqui temporariamente para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou sumir aqui com o vetor aro. Vou jogar isso aqui dentro também. O vetor aro. E vou deixar apenas o nosso aro, a extrusão do aro. Repara que é uma casquinha, tá vendo? Tem um tubo aqui, ó, como se fosse um tobogã, tá? Dos dois lados, ó. Tá vendo? Como que a gente resolve isso aqui? Vocês já conhecem esse comando. A gente seleciona ali, vai segurar o Shift, selecionar o outro lado também e ir em Join. Por quê? Porque é só uma casquinha. Se isso aqui fosse um sólido, o Join não serviria, teria que ser o Boolean Union, tudo bem? Então a gente transformou isso aqui numa coisa só. Vamos em propriedade, ó, Open Polysurface. Beleza? Agora a gente vai em Cap. Eu não sei onde Cap está mais. Surface. Vamos ver se é aqui. Aqui, ó, Cap está dentro de Boolean Union. Aqui, ó, Cap. Bom, como eu falei para vocês, eu vou direto no nome. Então, a gente acaba esquecendo onde fica as ferramentas no quadro ali de ícones. Então, digita CAP, seleciona o que você quer e Enter. E ó, a gente tampou a nossa casquinha e agora isso não é mais uma casquinha. Isso agora é um sólido, ele está totalmente maciço por dentro. A gente clica nele, vai em propriedade, ó, Closed Solid Polysurface. Isso aqui agora tem um peso, tá? Ele é sólido. Vamos trazer o nosso infinito de volta. E vamos agora dar Boolean Union. Por quê? Porque é um corpo agora com outro corpo. Clica lá no infinito e vai lá em propriedades e vê o que está escrito, ó, Closed Surface. Ok. Vamos dar Boolean Union, esse com esse, Enter. E agora temos uma coisa só. Olha que bonitinho que ficou. Aqui o aro tem um perfil e ele termina com outro perfil. Isso é legal demais, né? Eu trabalho com isso há quase 11 anos agora e não me canso de ver isso. Bom, agora vamos ver qual o peso disso. A gente seleciona o nosso projeto e vai digitar aqui, ó, na barra de comandos, volume, Enter. A gente seleciona até a terceira casa depois da vírgula, Ctrl C, vamos numa calculadora, Ctrl V dentro lá, e você vai multiplicar isso por 15,5. Por que 15,5, Diego? Porque essa é a densidade do ouro. Diego, eu quero trabalhar com prata, então você vai digitar a densidade de 10,5. Vou digitar aqui 15,5 e ver quanto tem de peso. Aqui é muito número, tá vendo? Então você multiplica isso por 0,001. Pronto, você diminui as casas agora. Você sabe que agora esse anel tem 3,68. Você vai descontar aqui de 3 a 10% do polimento. Isso inclusive foi um embate. Foi uma polêmica aqui internamente para mim. Porque tem ourives que falam, cara, é um absurdo tirar 10%. E teve outros que falaram, cara, é um absurdo tirar 3%. Eu tiro 8 a 10%. Então isso foi uma polêmica. Como eu falei,
nas aulas anteriores, isso vai depender muito da mão de quem está polindo, tudo bem? Se o cara tiver uma técnica ali mais elaborada, algo mais aprofundado ali de pressão e de controle da mão dele, ele vai conseguir fazer um polimento, óbvio, isso se a peça estiver em perfeitos estados, tudo bem? Tiver lisinha ali, redondinha, apenas para abrir o brilho. Então, se ele pressionar muito contra a politriz, ele vai tirar mais metal. Se ele não pressionar muito, ele tira menos metal. Mas isso vai depender da mão de cada um, tá? Então, eu vou descontar aqui, ó, 3%. Esse anel aqui, essa peça, ela vai ficar com 3,57, uma peça polida de 3,57. Aqui a gente fez o pipe de 1, mas se a gente tivesse feito o pipe aqui de 0,8 e tivesse diminuído a altura do aro nessa parte daqui, ó, a gente conseguiria fazer um anel ali de 2 gramas, 2 ponto alguma coisa, 2,5 no máximo, que é o ideal, né, para você vender em ouro. Não fica muito pesado e consequentemente não fica muito caro. Essa curvinha aqui, ó, eu tinha que ter puxado ela mais para o meio, ó, para ela ficar aqui. Acabou que ela ficou um pouquinho mais para cá, né? Mas é como eu falei para vocês, eu não perdi muito tempo para fazer isso aqui. Vocês que estão aprendendo, vocês entenderam agora como funciona a execução dessas ferramentas e agora vocês podem fazer de um jeito muito melhor que o meu, né? Vamos ver isso aqui renderizado. A gente pode botar aqui, ó, em pen. Olha que legal que fica. Ó, quando você for fazer, e eu tô falando isso aqui agora, é de profissional para profissional. Quando você for fazer um projeto e for mandar isso aqui para o cliente ou para o Orives, você coloca medidas na tela. Você vem no Linear Dimension, você vai pegar aqui, ó, quanto que tem desse perfil daquela ponta até essa. Você bota aqui embaixo. Quanto tem de altura do meio até mais ou menos aqui assim. Você vai botar também, tá? Vamos fazer o seguinte. Acabou que eu esqueci de fazer o último passo aqui. E aqui dá para aliviar um pouquinho também. Ó, eu vou pegar, aliviar o peso, né? Eu vou pegar aqui o meu vetor do aro. Ele está aqui, ó. Eu vou fazer agora uma extrusão com esse aro, ó. Aqui na vista da fronte, eu vou extrudar o suficiente para ele passar e vou voltar com ele, ó. Tá bem? A gente aqui já deu Boolean Union, mas caso fosse a parte só do infinito, você só teria que fazer isso com o infinito, tá? O que a gente vai fazer, ó? Vai fazer uma diferença booleana. Esse fica, enter, esse sai, enter. Ele vai tirar um pouquinho de... Opa! Teve um montão de problemas ali. Então eu já sei o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui o meu aro. Eu já sei o que está acontecendo. Ele não está conseguindo diferenciar, ó, um do outro, tá vendo? Esse aqui é o aro. Vamos fazer um aro aqui. Fazer um offset disso. De 0.001. Ponto 00. Botar mais um 0 ali. 0,1. Vou dar um zoomzão aqui agora. Pronto. Agora a gente tem esse aro aqui. Vamos ver se dá certo dessa forma. Vou estudar esse carinha aqui o suficiente para sair. Vou voltar. E agora eu vou tentar fazer uma diferença booleana. Então, o anel fica, a extrusão do aro sai. Vamos ver se dá certo. Ó, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele tirou um pouquinho do metal de dentro do aro, mas olha aqui, ó. Ele aliviou aqui embaixo. Vamos ver quanto isso aqui pesa agora. Volume
vezes 15,5 vezes 0,01 menos, vou botar 5%. Pronto. Agora ele está pesando 3,33. 3,33. Ele fez um alívio aqui, tá vendo? Ele cortou essa parte do infinito que estava adentrando o nosso espaço do aro. Ele passou, é como se ele tivesse limado aquilo ali, ó, lixado pelo lado de dentro, tá vendo? Vamos conferir para ver se aqui está tudo certinho em propriedades. Ó, Closed Solid Polysurface, ou seja, isso aqui está um objeto totalmente perfeito e fechado, pronto para exportar para impressão. Botar onde anel. Eu vou levar isso aqui para dentro. Tá aqui o nosso anel totalmente polido, ó, no ouro. E como eu estava falando, a gente pode fazer isso aqui. Antes de eu explicar isso, vamos fazer um render para ver como vai ficar. A gente pode fazer isso aqui ficar num nível profissional de excelência. Que você vai passar primeiro o render, que é isso daqui, para o cliente e para o Orives, para ele ter uma noção de como vai ficar, para ele poder passar também para o cliente dele, tá? Porque a maioria dos Orives vai te pedir peças que vão ser encomendas dos clientes deles, entendeu? Então tu passa isso para o Orives e ele vai passar isso para o cliente dele. Ou caso seja de você estar conversando direto com o cliente final, aí você passa direto para o cliente final e o cliente final vai passar para o Orives. Tudo bem? Quando você for fazer isso, você passa com o máximo de informação possível. E esse máximo de informação possível, você consegue aqui, ó, dentro dessas telinhas, ó. Você vem aqui no Linear Dimension, quanto que tem de ponta a ponta do aro, ó. Na parte interna, 18,46. Quanto que tem da parte do infinito, do começo ao fim dele, né? Ó. Aí você vai vir aqui para vista right. Aqui embaixo, quanto que está o diâmetro? Como está o diâmetro aqui em cima? E como que está o diâmetro aqui, ó, pertinho do infinito? Aí você vai lá para vista top. Quanto que mede dessa parte até essa parte aqui, ó. E dessa daqui até aqui. Aqui estão todas as medidas que as pessoas precisam entender. Ó, o ar interno, ele tem 18,46. O infinito, ele tem 12,86. Tá vendo? De
largura. Largura em relação ao aro. Agora, a largura do próprio infinito, 6.02. Aqui no caso seria a altura, né? A altura do infinito, 6.02. A altura desse pipe, você poderia colocar aqui também 1 milímetro. Aqui fora, o aro, aqui embaixo, ele tem 2.50 milímetros de largura. Ele sobe, nesse ponto aqui ele tem 1.66 e aqui próximo do infinito ele tem 1.64. Aí você vai vir aqui em pen e aqui mais ou menos você vai tirando vários prints, entendeu? Por exemplo, você vai tirar um print daqui. Aí você vai tirar um print agora daqui. Vai tirar um print daqui. Vai tirar um print mais ou menos daqui assim, ó, para mostrar aqui essa parte aqui do aro. Tá vendo? O Orives, ele sabe o que está acontecendo aqui de ponta a ponta. Tem muito cliente que não importa com isso. Eu me importo e trato todos da mesma maneira. Esse aqui é o render do que ficaria essa peça no mundo real. Isso está muito próximo, tanto de qualidade de peça quanto de peso. Você pode mudar também o ângulo, caso você queira. Eu não botei fundo nesse, né? Vamos botar um fundo para ficar uma coisa legal. Vou vir aqui no retângulo, fazer um retângulo mais ou menos desse tamanho. Vou vir aqui em front, vou descer ele até pertinho ali, ó, da base do anel. Vou extrudar ele um pouquinho para baixo, isso no olhômetro mesmo. Vou vir na camada aqui, vou criar uma outra camada para ele chamada fundo. Vou colocar esse carinha aqui dentro, tá? Agora eu vou dar uma textura para ele. Eu vou dar textura de vidro. Eu quero que seja na cor preta. Não, aqui ele não consegue reconhecer, né? Mas na hora do render consegue. Fica mais ou menos assim, ó. Olha lá. Legal, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vocês estão aptos a executarem também anéis de infinito de forma simples, tá? Vocês podem fazer também com perfis, testem aí no computador de vocês. Caso tenha algum tipo de dúvida, bota aqui embaixo do comentário. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deixa um joinha no vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, mostra para quem você acha que tem interesse nessa área, que quer aprender a joalheria 3D, tudo bem? Assim que vocês pausarem esse vídeo, vá lá, faz um lanche, toma uma água, relaxa a cabeça, vem com a cabeça fresquinha, vem com a cabeça leve, senta no computador e aí você executa esse projeto comigo e dá play pause quantas vezes forem precisos, tá bom? Eu preciso que você chegue nesse resultado. Uma vez que você chega nesse resultado, aí você faz diferente a próxima vez que você executar esse projeto. Você faz com uns pontos ali, umas remodelagens mais harmônicas, tá? Ao invés de fazer com 1 milímetro, faz com 0.8. Muda esse aro também, bota um pouco mais largo embaixo, um pouco mais fino, ele todo largo, ele todo fino. Vai brincando, tá bom? Eu deixo aqui então um grande abraço para todos vocês. Obrigado novamente por me assistirem e a gente vai se esbarrar lá na próxima aula.
Fiquem todos com Deus.